Vamos iniciar. Então, proposto para esse quarto bimestre, para vocês aí no primeiro ano, está o estudo dos tecidos, certo? E o que são tecidos? Quando a gente fala em tecido, vem na cabeça o quê? Tecido de roupa, mas não é tecido de roupa. São os tecidos que formam o nosso corpo. Aí vocês devem estar vendo aí esse título, Histologia Humana, certo? Esse termo histologia, ela é a ciência que estuda os tecidos e as funções deles, tá certo? Isso é só a título de conhecimento para vocês. Mas o que nos interessa, de verdade, é isso aqui, ó. Os tipos de tecidos humanos. São eles tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Nesse quarto bimestre, nosso estudo vai ser esses 4 tipos de tecidos, certo? São 4 tipos, só que eles se subdividem em outros tipos, certo? Então não é uma coisa tão simplesinha. Mas o que é um tecido em si? Um tecido ele é um agrupamento de células, certo? São células que vão ter uma constituição parecida, vão ser células semelhantes, que se juntam para desempenhar uma função. Ou seja, células semelhantes vão se juntar, formar aquele tecido e desempenhar uma determinada função. Cada tipo de tecido vai ter uma função diferente no nosso corpo. Vocês estão vendo esses 4 aqui. Cada um vai ter seu tipo de célula específico e suas funções específicas. De que forma ele vai atuar no nosso organismo. Eu coloquei aqui, ó, cada um desses tópicos em cores diferentes, para à medida que vocês forem vendo aí os slides, vocês irem associando a cor que está nos slides com a cor que está aqui em cada um desses títulos. Vocês estão entendendo e escutando direito? Alguém diga sim ou não. Tamo. Sim. Tá certo. Sim. Então vamos continuar. Nosso primeiro slide aqui. Deixa eu voltar. Tecido epitelial. Hoje a gente vai dar uma estudadinha e ver o que danado é esse tecido epitelial. Eu separei aqui as principais características do tecido epitelial, certo? Essas 4 aqui de lado. Deixa eu pegar o marcador. São elas: presença de lâmina basal, que eu vou explicar o que é isso. Presença de matriz extracelular. Presença de glicocálice e ausência de vasos sanguíneos. Esses são os 4 principais pontos que vão caracterizar o tecido epitelial. Vamos agora ver o que quer dizer cada um desses. Aqui do lado, deixa eu voltar aqui e pegar uma outra ferramenta. Outra ferramenta. Pronto. Aqui do lado, vocês estão vendo... Deixa eu voltar. Vocês estão vendo um desenho, uma imagem. Seria uma placa de um tecido epitelial. Um pedacinho do tecido epitelial que alguém cortou, tirou uma foto e esse desenho está representando como ele seria. Quando eu digo que ele vai ter presença de lâmina basal, a lâmina basal vai ser essa parte aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver o apontador do laser? Tô vendo. Pronto. Isso aqui vai ser a lâmina basal do tecido. E que função ela vai ter? Ela vai dar firmeza ao tecido. Vai ser, por exemplo, uma base onde ele vai se apoiar para ficar firme. Essa é a função da lâmina basal, dar firmeza ao tecido. O tecido aqui que a gente está falando é essa parte aqui, viu, minha gente? De cima, ó, dessas célulazinhas brancas para cima. E aqui está a lâmina basal que eu estou falando, dando firmeza a esse tecido que está sobre ela.
Aí quando eu volto aqui e digo, ó, presença de matriz extracelular, a gente vai falar muito sobre isso lá para frente. Mas o que seria matriz extracelular? Extra significa fora. Se é extracelular, quer dizer que essa matriz é fora da célula, certo? Aí, olhando aqui esse nosso desenho, a gente tem aqui ó, o tecido formado de várias células. Vocês estão vendo o apontador a laser? Ou não? Sim. Sim? Pronto. Sim. Pronto, ó. Cada uma disso aqui é uma célulazinha que está formando esse tecido. E entre elas, nessas riscas, fora delas, vai se encontrar a matriz extracelular, que tem o papel de quê? De preencher os espaços vazios que tem entre uma célula e outra desse tecido. Vocês estão conseguindo compreender? Sim. Sim, certo. Então vamos lá. Presença de glicocálise. Aí a gente vai ter de voltar a uma aula que foi dada lá naquelas atividades, né? Que não foi uma aula. Mas quem fez as atividades, eu creio que vai lembrar disso. Da célula animal e vegetal. E vocês no ensino fundamental já devem ter estudado também célula animal e vegetal. Estudaram? Sim. Sim. Então, a gente sabe que uma célula, deixa eu pegar aqui outra ferramenta, uma célula, ela vai ser formada de 3 unidades básicas. Membrana, que é isso aqui que eu estou desenhando. O núcleo da célula, vocês imaginem que ficou redondo, certo? O núcleo da célula. E entre a membrana e o núcleo vai estar o citoplasma da célula. Isso aqui são as 3 coisas básicas que uma célula vai ter. Membrana, o citoplasma preenchendo todo o espaço de dentro e o núcleo no meio. Quando eu digo que o tecido epitelial, as células vão ter uma presença de um glicocálice, o que quer dizer? Além dessas 3 estruturas básicas que as células apresentam, membrana, citoplasma e núcleo, essas células do tecido epitelial vão contar com uma estrutura por fora da membrana celular, certo? Como se fosse uma segunda camada de pele, uma segunda proteção. E essa proteção vai ser chamada de glicocálice. Glicocálice seria uma segunda camada de proteção exterior à membrana plasmática da célula, certo? Porque é tão ruim desenhar com isso aqui, minha gente, vocês nem imaginam, viu? Pronto. Aí agora a gente tem o núcleo da célula, certo? Todo o citoplasma, aqui em azul. Calma aí. Calma aí, viu, minha gente? Que eu estou pegando outra ferramenta aqui. Pronto, consegui achar o danado. Pronto. A gente tem o núcleo da célula, imagine que seja uma célula. O citoplasma, em azul. Essa linha preta, a membrana plasmática que toda célula tem. E por fora dela, o glicocálice. Então, o glicocálice é isso. Seria uma segunda membrana de proteção ao redor da membrana plasmática da célula. E por que tem a presença desse glicocálice nos tecidos epiteliais? Porque o tecido epitelial ele vai ter como principal função revestir
os órgãos humanos. Revestir quer dizer o quê? Cobrir. Se ele vai cobrir os órgãos humanos, essas células elas precisam ter uma maior resistência, né, para proteger esse órgão que esse tecido está cobrindo. Aí eu pergunto para vocês entenderam o que é o glicocálice? Essa segunda camada de proteção que tem exterior à membrana da célula, certo? Que isso só vai ter nas células do tecido epitelial, tá certo? Uma outra característica do tecido epitelial vai ser a ausência de vasos sanguíneos. Ou seja, se a ausência, não tem. No tecido epitelial não existe vaso sanguíneo, nem veia, nem artéria. Certo? Quanto a essas 4 características aqui, ficou claro ou não? Quem quiser pode perguntar alguma coisa. Cri, cri, cri. Pode passar. E, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá certo. Pronto. Existem tipos diferentes de tecido epitelial. Tecido epitelial, que eu acabei de dizer há pouco, que ele vai ter a função de revestir os órgãos, de cobrir os órgãos. Eles vão ser divididos em 2 tipos. Tecido epitelial de revestimento, também chamado de epitélio de revestimento, e epitélios glandulares, ou seja, vai ser tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular, ou simplesmente epitélios de revestimento e epitélios glandulares. Vamos ver o que cada um desses 2 tipos faz. Os epitélios de revestimento, eles vão revestir todos os órgãos de nosso corpo, tanto na parte interna como na parte externa. Aí quando eu falo um órgão e falo de parte interna e parte externa, o que é que eu quero dizer? Nós temos órgãos em nosso corpo que são ocos e outros que são completamente, vamos dizer assim, compostos. Eu dou o exemplo de um fígado. Vocês já devem ter visto um fígado de galinha, alguma coisa do tipo. Ele não é um órgão oco. Quando você corta, ele é totalmente preenchido. Porém, nós vamos ter órgãos ocos. Aí aqui no slide tem o desenho de um estômago. O estômago cortado, a parte de fora dele aqui, e aqui dentro mostrando que ele é um órgão oco. Então esse epitélio de revestimento, ele vai revestir, vai cobrir, vai formar tanto a camada de fora desse órgão, como a camada de dentro do órgão. Epitélio de revestimento serve para revestir, cobrir, dar proteção aos órgãos, tanto por fora como por dentro. E os epitélios glandulares, o que eles fazem? Eles produzem e liberam substância. Esses epitélios glandulares vai ser o tipo de tecido que é responsável por formar nossas glândulas. Nós temos glândulas de suor, glândulas de lágrima, glândulas de saliva, certo? Então, todas as nossas glândulas vão ser formadas por esse tipo de tecido. Tecido epitelial glandular, ou epitélio glandulares. Voltando aqui, 2 tipos de tecido epitelial, de revestimento e glandular. Revestimento, o nome já diz, vai revestir a superfície dos órgãos, tanto externo como interno. E os glandulares vão ser o tipo de tecido que vai formar as glândulas. Só isso. Aqui tem ilustrando apenas como seria um tecido de revestimento, né? Aqui seria a parte do órgão, e o tecido de revestimento aqui por fora, revestindo, cobrindo, protegendo esse órgão. E o epitélio glandular aqui do lado, a gente tem o desenho de uma glândula,
se eu não me engano, isso aqui é uma glândula sebácea, são aquelas glândulas que produzem o sebo da pele e quando inflamam formam espinhas. Essa glândula aqui vai ser formada por epitélio glandular. O nome já diz, viu? Epitélio glandular forma glândula. Epitélio de revestimento reveste os órgãos, por dentro e por fora. Aí eu pergunto para vocês, até aí, tudo ok? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Eu sei que deve ser horrível. Eu sei que deve ser horrível, mas é o que a gente tem para hoje, né? A nossa aula está proposta para acabar de 2h20, não é isso? De 2h20, já está quase acabando. Ixi, Maria. Eu passei a metade da aula só tentando abrir os slides. Mas vamos ver se dá mais tempo de ver outra coisinha. Bom, a gente viu que os tecidos epiteliais são divididos em epitélio de revestimento e epitélio glandular. E a gente vai ver agora que aquele epitélio de revestimento, ele vai passar por uma subdivisão. Ele vai ser dividido de duas formas. Quanto ao número de camadas de células e quanto ao formato que essas células têm. Certo? Aquele epitélio que a gente viu, que recobre os órgãos, que formam a superfície tanto interna quanto externa dos órgãos, tanto por dentro como por fora, ele pode ser dividido de duas formas. Quanto ao número de células e quanto ao formato dessas células. Veja só. Quanto a camadas de células, esse tecido de revestimento, ele pode ser classificado como simples ou unistratificado, estratificado ou pseudo-estratificado. Aí vejam só, isso não é quanto as camadas de células que esse tecido vai possuir. No tecido simples ou unistratificado, a gente vai ter apenas uma camada de célula. Se vocês olharem aqui para esse desenho, está o desenho e apenas uma camada de células formando esse tecido de revestimento. Quando tem apenas uma camada de célula, simples ou unistratificado. Quando o tecido de revestimento tem duas ou mais camadas de células, duas ou várias camadas de células, ele vai ser chamado de tecido de revestimento estratificado. Aí a gente vê aqui no desenho a quantidade de camadas de célula que esse tecido estratificado tem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas. E por último, a gente vai ter o tecido pseudo-estratificado. O pseudo-estratificado, ele vai ter também só uma camada de célula. Vejam mesmo, só tem uma camada de célula aqui. Porém, nem todas essas células atravessam o tecido da parte de baixo até a parte de cima. Ó, vocês estão conseguindo enxergar aí o laserzinho no desenho? Sim. Pronto. Aí você está vendo aqui, ó, isso aqui é uma célula, isso aqui outra célula. Aí você pode ver que essa célula aqui onde está o apontador de laser, ela não vai até o outro lado do tecido, ela não atravessa o tecido. Ela só pega uma parte, do mesmo jeito que essa que vem de fora não atravessa até o outro lado. Quando isso não acontece, quando as células não atingem o lúmen, quer dizer, de um lado para o outro do tecido, ele vai ser chamado de pseudo-estratificado. Voltando aqui, quanto à camada de células, eu acabei de dizer que eles podem ser classificados em simples ou uniestratificado, o nome já diz. Uniestratificado, uma camada. Estratificado vai ter várias camadas de células sobrepostas, uma acima da outra. E o pseudoestratificado,
apenas uma camada de células, porém são células sobrepostas, onde elas não atravessam do lado de fora para o lado de dentro. Elas não atravessam toda a espessura do tecido. Certo? E, gente, vocês estão conseguindo acompanhar? Sim. Aí vejam só, já é 2h18. Eu preparei para vocês. Calma aí. Preparei para vocês uma chamada, uma atazinha onde vocês vão ter de clicar em um link e assinar essa ata para eu saber quem participou da nossa curta aula de hoje. Tá certo? Só foi a introduçãozinha aqui mesmo sobre os tecidos, não deu para ver muita coisa. Quando for na próxima aula a gente continua e vê o que é que dá para fazer. Professor, o senhor gravou a aula? Tá aqui para gravar, viu? Não sei